pessoal, beleza? Verso na área aqui. Fazia tempo que eu não falava de alguma efeméride musical, né? E esse ano a gente teve assim umas celebrações de lançamentos fenomenais, principalmente dos que fizeram 30 anos, né? Que foram lançados em 1993. Bom, principalmente, assim, eu digo do modo pessoal, porque em 1993 eu tinha 17 anos e daí eu via assim, o lançamento de muita coisa boa, né? Eu estava numa idade ótima, então para conhecer novas músicas aí, aprender um pouquinho mais e curtir ainda muito, né? Tinha saúde para shows, para várias coisas e grana para comprar esses discos. Bom, de que eu tô falando? Não é desse, não é desse, né? São dois discos aí que também formaram o meu caráter, né? O Soldiers of Sunrise do Viper e o Theatre of Fate. E depois do Theatre of Fate, o André Matos havia saído do Viper e eles lançaram então o Evolution. Mas eu vou falar então dos 30 anos do lançamento do primeiro disco do Angra, o Angels Cry, de 1993. Foi lançado dia 13 de novembro, então na última sexta-feira que ele foi lançado. E eu comprei ele em vinil na época que ele saiu. Depois, acho que em 2006, mais ou menos, aí um aluno meu, comentei que eu tinha o vinil, ele pirou, falou, vende pra mim de qualquer jeito. Eu falei, eu aceito a troca pelo CD. E ele me deu o CD e eu dei o vinil pra ele. Me arrependo um pouco porque a capa disso aqui em vinil é uma coisa maravilhosa também, né? Grande, pintado pelo maravilhoso José Alberto Torquato. Ele se inspirou num modelo de anjo bem comum de cemitério. Eu tenho até a foto de um daqui. Não lembro onde eu tirei esse, foi em São Paulo, se foi no Cemitério da Saudade aqui em Campinas. Mas era na época que eu ia fotografar. Então, túmulos aí, eu achei esse anjo aí nos anos 90. Eu falei, puxa, que legal, é o mesmo da capa do Angels Cry aqui do Angra. Olha que maravilhoso isso. Mas, mesmo assim, tá tudo aqui. Acho que trocou um pouquinho a ordem das músicas, se eu não me engano, no vinil, né? Abriu com Unfinished Allegro, que é a introdução, depois vem Carry On, Time, Angels Cry, Stand Away, e o Wuthering Heights, que é o cover da Kate Bush. E do lado B, começa com Never Understand, então aqui troca, né? Never Understand é a sexta música e a sétima é o Wuthering Heights. Depois tem Streets of Tomorrow, Evil Warning, Lasting Child, parte 1 e parte 2, que termina, né? Aqui a gente vê o André Matos brilhando muito. É uma super banda, né? Tinha gente até que brincava, falava que era uma boy band, mas eu acho que não. Afinal, tanto o André Matos quanto o Rafael Bittencourt já faziam ali a faculdade de música juntos. E os outros músicos ali todos já estavam brilhando, já haviam tocado aí em outras bandas nacionais também. Mas aqui eu acho que ele brilha principalmente por conta de composições, né? No Viper ele ainda não tinha tanto essa oportunidade. Eu acho que o Pete Passarel brilhava mais ali nas composições, nas letras das músicas. Mas aqui no Angels Cry, então, o André Matos conseguiu colocar muito do que ele estava aprendendo ali na faculdade. Eu até dei uma fuçada e encontrei a Rock Brigade, que fala a respeito desse disco, né? Na sessão ali de lançamentos. Então, foi essa daqui de abril de 94. Olha só, né? Pense, nessa época não tinha internet, não tinha essas notícias tão rápidas. Então o disco foi lançado dia 13 de novembro. Mas a crítica, inclusive, que era uma banda que era bancada pelo Pirani, né? Que é o criador da Rock Brigade, o Antônio Pirani, só foi sair em abril de 94. Fuçando nas dos meses anteriores e posteriores, eu achei também mais dois legais aqui, que eu gostaria até de falar depois. Então comentem aí se vocês quiserem ouvir. Que são os 30 anos do primeiro do Dr. Sim, esse eu ainda tem em vinil aqui. Muito legal. E depois, um pouco depois do Angels Cry, saiu também o Just Another Crime in Massacre Land, do Ratos de Porão também, que é um disco fantástico, assim, pesadaço, com muita influência de industrial. Esse eu tenho em CD, eu nem lembro. Ele saiu em vinil na época também, mas eu já estava procurando comprar CDs, já mesmo que eu não tinha aparelho de CD, mas eu juntei assim, uma quantidade para gravar e ficar ouvindo. Bom, olha lá o que o Antônio Carlos Monteiro, né, o grande crítico, jornalista aí de rock, escreveu aqui sobre o Angra. Ele ganhou nota máxima aqui, né, na resenha, aqui na sessão release da Rock Brigade, e ele diz assim, o Angra, a banda que André Matos, ex-Viper, faz parte, já criou uma considerável expectativa com a demo Reaching Horizons, mas conseguiu se superar. Além da produção cuidadosa de Charlie Bauerfeind, da gravação de primeira qualidade, realizada nos estúdios de Kai Hansen, ex-Halloween, e que chega a dar uma canja no disco, na faixa Never Understand, e da própria mixagem também em solos germânicos, o Angra conseguiu realizar um trabalho às raias da perfeição por dois motivos básicos. O primeiro é
é incontestável é que ostenta uma das melhores, se não a melhor formação do Brasil, já que André, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori estão seguramente entre os principais músicos de rock da atualidade. Além disso, e talvez principalmente, o Angra não tem medo de ousar. Assim ouvimos ao longo das 10 faixas do disco, estilos que vão do erudito mais ortodoxo ao thrash mais radical, temperados por citações das mais diversas origens, inclusive ao baião. Isso na faixa Never Understand também começa com baião, é sensacional. Encaixada de maneira soberba na linha condutora de Never Understand. Não bastasse isso, ainda temos André mostrando que é o melhor vocalista do país. Mano, que saudade que esse cara, mano. Que saudade do André Matos, mano. Que falta que esse cara faz. Esse cara era gênio. Uma dupla de guitarristas soberbos e uma cozinha poderosíssima. No trabalho de tantos destaques, deve-se ressaltar aquele que é, no mínimo, insólito. Uma versão de Wuthering Heights, da estupenda Kate Bush, que valeria o disco, não tivesse ele tantos aspectos positivos. Não é à toa que Angels Cry ingressou na lista dos discos mais vendidos no Japão em terceiro lugar, à frente da própria Kate Bush. Realmente é um disco imperdível. Se você aí se diz fã de rock e não conhece esse disco, você não sabe o que está perdendo. Para mim, junto com o Chaos AD, ele abriu as portas assim, para o mundo conhecer melhor ainda a musicalidade brasileira. Nessa época, um pouquinho depois, o Angra já estava até fazendo um fanzine, que era o Angra News, que sempre vinha. Esse aqui que eu peguei é de março de 98, mas ele já era o número 11. Então já vinha saindo aí várias coisas. Sempre com uma matéria. Eu tenho aí alguns outros fanzines com a resenha. Eles apareceram na TV, né? Foram em programa, até desses programas de tiazinha de cozinha, na parte da tarde tem um vídeo que é sensacional, onde aparece eles trocando os instrumentos para tocar, assim, né? Fazendo uma bagunça ali. E também até aquelas revistas de adolescente aparecia, assim, eles viraram meio tipo uns colírios, assim, né? Das meninas ali. E tiveram que arcar com isso, né? Com esse sucesso. E foi uma fase, assim, com uma formação que fez ótimos discos, né? Depois veio o Holy Land. Eu fico na dúvida qual dos dois eu prefiro, se é o Angels Cry ou o Holy Land. Eu acho que os dois têm músicas maravilhosas. Depois eles fizeram Fireworks. Nesse meio tempo eles tiveram aí alguns EPs também muito bons, como Freedom Call. Relançaram a Reaching Horizons em CD. Tiveram um ao vivo, o Holy Live, o Lisbon. Né, todos eles também importantes na condução da banda ali. Né? E depois a formação acabou findando. Né? Acho que foi em 99. Eu cheguei a ver um show deles aqui em Campinas nessa época. Vi vários, né? Acompanhei a turnê do Angels Cry. Eles tocaram no Monsters of Rock, a turnê do Holy Land, fui ver em americano, show. Mas aí depois eles trocaram uma formação, né? E daí veio uma formação também muito boa, que eu tenho ótimas lembranças com o Edu Falaschi. Então é isso, gente. 30 anos do Angels Cry, vale a pena ouvir, vale a pena celebrar a carreira desses músicos. Hoje em dia só o Rafael Bittencourt, dessa formação, está no Angra. Quem sabe aí ele não pense, né, em reunir aí pelo menos o pessoal que está aí na ativa, né? O Kiko Loureiro, que veio para o Brasil recentemente, ele deu uma folga aí, saiu do Megadeth. O Luiz Mariucci, que lançou um CD de Projeto Solo, que eu preciso ouvir ainda, que eu não ouvi. E acho que o mais difícil deve ser o Ricardo Confessori, porque eles devem ter aí umas questões para resolver. Vamos ver, né? Quem sabe. Mas enquanto isso, vamos curtindo Angels Cry. Bom, eu encontrei uma versão aí de karaokê de Stand Away, vou tentar fazer, me perdoem, não consigo chegar nas notas do André Matos. Aliás, logo que eu entrei na Counterparts em 99, a gente tocava Carry On, toquei nos ensaios e daí fui tocar ao vivo. E eu lembro uma vez que enquanto a gente estava montando o equipamento, aí um cara de outra banda veio e falou assim, olhou o setlist da gente, olhou e falou assim: vocês vão tocar Carry On do Angra? Aí os meninos da banda falaram: vamos. Ele falou assim: vai ter que pegar uma baqueta e, né, colocar no vocalista para ver se ele consegue chegar. Ainda bem eu consegui chegar naquele dia. Tinha dia que eu não estava bom, não conseguia. Mas Carry On fez parte assim do setlist da Counterparts aí por uns bons, acho que 2 anos por aí. A gente sempre cantava, os meninos amavam tocar também, os meninos da banda. Então eu lembro muito. Mas Stand Away é uma faixa que eu nunca toquei. Então vamos arriscar aí, né? Espero que vocês gostem. Bom, quem não quiser já pode terminar o vídeo por aqui. Obrigado e escreva aí então se vocês querem que eu faça um vídeo a respeito do primeiro do Dr. Sim e também do Just Another Crime in Massacreland do Ratos de Porão, beleza? Valeu, gente! Curtam, compartilhem, assinem o canal aí. Até mais!